Boa tarde. Vejamos agora a segunda parte da nossa aula de transformada de Laplace. Transformada inversa. Quando temos uma função f de t, podemos obter a sua transformada de Laplace fazendo a transformada de ft igual a fs, utilizando a integral da definição ou uma tabela. Inversamente, se temos uma função fs, podemos tentar obter a função ft que lhe deu origem por meio da transformada de Laplace. Dizemos que a transformada de Laplace inversa de fs é ft e denotamos L a menos 1 de fs igual a ft. Tabela da transformada inversa. Então, logicamente, será o inverso da tabela da transformada. Ou seja, a transformada inversa de 1 sobre S é 1. A transformada inversa de n fatorial sobre S elevado a n mais 1 é t elevado a n. A transformada inversa de 1 sobre S menos a é e elevado a t. A transformada inversa de k sobre S2 mais K2 é igual ao seno de kt. A transformada inversa de S sobre S2 mais K2 é igual ao cosseno de kt. A transformada inversa de k sobre S2 menos K2 é o seno hiperbólico de kt. E a transformada inversa de S sobre S2 menos K2 é o cosseno de kt. Linearidade da transformada inversa. A transformada inversa é também linear, ou seja, se temos as funções fs e gs e as constantes alfa e beta, teremos transformada inversa de alfa vezes fs mais beta vezes gs é igual a alfa transformada inversa de fs mais beta transformada inversa de gs. Exemplo 1. Calcular a transformada inversa de 1 sobre S4. Vamos utilizar a transformada inversa da tabela de n fatorial sobre S elevado a n mais 1, que é igual a t na n, t elevado a n. De S elevado a n mais 1 sendo igual a S4, concluímos que n é igual a 3. Para termos 3 fatorial no numerador da expressão, devemos dividir a mesma por 3 fatorial para não alterar o resultado. Ficamos, portanto, com transformada inversa de 1 sobre S4. Então, aqui, quando eu coloco 3 fatorial aqui em cima e 3 fatorial aqui do lado de fora, dividindo, não alterei esse transformada inversa de 1 sobre S4. Mas qual a finalidade de eu colocar esse 3 fatorial aqui? Eu poder usar esse elemento da tabela. Porque se eu tenho S4 aqui no denominador, ou seja, o n sendo 3, para ficar igual à tabela, eu tenho que ter o 3 fatorial aqui em cima. Por isso que é essa operação de colocar 3 fatorial no numerador e dividir por 1 sobre 3 fatorial para não alterar. Então, nós teremos 1 sobre 6, que é 1 sobre 3 fatorial, e a transformada inversa de 3 fatorial sobre S4 é T3, conforme isso que está na tabela. Ou seja, a transformada inversa de 1 sobre S4 é T3 sobre 6. Exemplo 2. Calcular a transformada inversa de S sobre S2 mais 9. Solução. Vamos utilizar da tabela a transformada inversa de S sobre S2 mais K2, que é igual a cosseno de KT. Então, K2 aqui, esse K2 aqui foi 9, é igual a 9. Por comparação, aqui, 9. Então, K é mais ou menos 3. Então, nós podemos colocar a transformada inversa de S sobre S2 mais 9 como sendo cosseno de 3t. Observação, é indiferente ser cosseno de 3t ou cosseno de menos 3t, pois a função cosseno é par. Então, tanto cosseno de 3t é igual a cosseno de menos 3t. Então, optamos por colocar cosseno de 3t aqui.
Exemplo 3. Calcular a transformada inversa de 2 sobre S menos 1 sobre S3, tudo isso ao quadrado. Então, vamos desenvolver o que está dentro aqui dessas chaves. Então, ficamos com transformada inversa de quadrado do primeiro é 4 sobre S2 menos 2 vezes primeiro pelo segundo, 4 sobre S4, mais o quadrado do segundo, 1 sobre S6. Então, agora usando a linearidade, vamos ter 4, transformada inversa de 1 sobre S2, menos 4, esse 4 aqui, que está em preto, transformada inversa de 1 sobre S4. Então, pelo aquele mesmo motivo do exemplo anterior, colocamos 3 fatorial aqui, dentro e fora, para não alterar e para podermos usar a tabela. Mais transformada inversa de 1 sobre S6, aqui, e aqui nós temos o n igual a 5, então temos que ter 5 fatorial aqui em cima. Então, para não alterar, temos que ter o 5 fatorial aqui embaixo. Então, ficamos com 4, transformada inversa de 1 sobre S2 é t, menos 4 sextos, 3 fatorial é 6, de transformada inversa de 3 fatorial sobre S4 é T3, mais 1 sobre 120, que é 5 fatorial, transformada inversa de 5 fatorial sobre S6 é T5, certo? Ou seja, a transformada inversa dessa expressão 2 sobre S menos 1 sobre S3, tudo ao quadrado, é igual a 4T, menos 2 terços de T3, mais T5 sobre 120. Exemplo 4. Calcule a transformada inversa de 1 sobre S2 menos 16. Solução. Nós observamos que 1 sobre S2 menos 16, que é o que está aqui entre a chave, é 1 sobre S mais 4, que multiplica S menos 4, que é um produto notável. Então, por que isso? Porque não existe esse 1 sobre S2 menos 16 lá na nossa tabela. Então, nós vamos utilizar aqui as frações parciais. Então, vamos pegar 1 sobre S mais 4, que multiplica S menos 4, vamos escrever da seguinte forma: A sobre S mais 4 mais B sobre S menos 4. Esse assunto aqui, conhecido desde o cálculo 1. Simplificando aqui, fazendo o mínimo múltiplo comum, S mais 4 que multiplica S menos 4, no numerador vamos ter A que multiplica S menos 4, mais B que multiplica S mais 4, porque isso aqui, S mais 4 multiplicado por S menos 4, dividido por S mais 4, dá S menos 4 multiplicado por A aqui. E a mesma coisa aqui, ó, pegamos esse produto, S mais 4 que multiplica S menos 4, dividido por S menos 4, dá S mais 4, fica multiplicado por B. Certo? Bom, essa fração que inicia e aquela são iguais. E os denominadores são iguais. Então, nós devemos ter os numeradores iguais. Ou seja, A que multiplica S menos 4 mais B que multiplica S mais 4 é igual a 1. Agora, se eu pego S igual a 4, o que vai acontecer? Aqui vai dar 0. Vou aplicar S igual a 4 nessa expressão, vou ter A vezes 0 mais B vezes 8, ou 8B igual a 1, ou seja, B igual a 1 oitavo. E se eu usar S igual a menos 4, eu vou zerar essa expressão. Então, vou ficar A menos 4 é menos 8. Então, menos 8A é igual a 1, porque aqui deu 0. Então, A é igual a menos 1 oitavo. Então, essa expressão 1 sobre S mais 4 vezes S menos 4, é a mesma coisa de eu ter quem é o A, nós achamos menos 1 oitavo, menos 1 oitavo sobre S mais 4, mais quem é o B, é 1 oitavo que está aqui, 1 oitavo sobre S menos 4. Portanto, a nossa FT, nossa função, que é a transforma, que nós queremos, que é a transformada inversa de 1 sobre S2 menos 16, posso escrever como sendo transformada inversa dessa soma dessas duas frações, menos 1 oitavo sobre S mais 4, mais 1 oitavo sobre S menos 4. Então, continuando aqui, a transformada inversa de menos 1 oitavo sobre S mais 4, mais 1 oitavo sobre S menos 4, vamos usar da tabela
a transformada inversa de 1 sobre S menos A é igual a E na AT, E elevado a AT. Então vamos ter esse menos 1/8 sai pela linearidade, transformada inversa de 1 sobre S mais 4, mais 1/8 que sai também pela linearidade, vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 4, certo? Então teremos menos 1/8, essa transformada aqui vai ser E na A. Quem é o A aqui no caso? É menos 4. Então, S menos menos 4 dá S mais 4. Então, E na menos 4t. E aqui, quem é o A em S menos 4? O A é 4. Então, vai ficar E na 4t. Então, menos 1/8 de E na menos 4t, mais 1/8 de E na 4t. Certo? Bom, mas nós podemos colocar 1/4 aqui em evidência. E aí teremos E na 4t menos E na menos 4t sobre 2. Certo? Então, verifiquemos aqui. Ó. Aqui nós teríamos que multiplicar, que vou ter E na 4t sobre 8, positivo, que é esse daqui, menos E na menos 4t sobre 8, que é isso daqui. Então, por que estou fazendo isso? Porque essa expressão é a expressão de seno hiperbólico de 4t. Então, a nossa transformada inversa da função 1 sobre S2 menos 16 é 1/4 de seno hiperbólico de 4t. Exemplo simples. Calcule a transformada inversa da expressão 2S menos 3, tudo sobre S2 vezes S2 mais 9. Solução. Inicialmente, devemos encontrar as frações parciais que correspondam à expressão 2S menos 3 sobre S2 vezes S2 mais 9. Então, como fazemos isso? Como o S, nós temos um S2 aqui, essa expressão, então nós vamos ter A sobre S mais B sobre S2. E como temos essa expressão S2 mais 9, nós teremos CS mais D sobre S2 mais 9. Então, as frações parciais serão desse tipo. Agora, fazendo o mínimo múltiplo comum, aqui nós teremos S2 que multiplica S2 mais 9. Essa expressão dividido por S dá S vezes S2 mais 9, multiplicado por A. Mais. Agora pegamos essa expressão e dividimos por S2, dá S2 mais 9, multiplicado por B. Então, B vezes S2 mais 9. E por último, pegamos essa expressão, dividimos por S2 mais 9, sobra o S2. Então, ficamos com CS mais D vezes S2. Fazendo as contas agora, nós teremos AS3 mais 9AS, mais BS2 mais 9B, mais CS3 mais DS2, tudo sobre S2 vezes S2 mais 9. Então, como essa fração é igual àquela primeira ali, e os denominadores são iguais, então devemos ter os numeradores iguais. Então, 2S menos 3 vai ser igual a, juntando os termos semelhantes, aqui nós temos S3, S3. Então, A mais C, S3. Depois, com S2, nós temos B mais D, S2. E os termos independentes, desculpa, aqui nós temos o 9AS e, por último, o termo independente de S, que é 9B. Então, repetindo, ficamos com 2S menos 3 é igual a A mais C vezes S3, mais B mais D vezes S2, mais 9AS mais 9B. Agora, nós faremos a comparação. Então, por comparação, nós vamos ter o seguinte. Quem multiplica S desse lado é o 2 e desse lado é 9A. Então, para isso ser igual, nós devemos ter 9A igual a 2, ou seja, A igual a 2 sobre 9. Depois nós temos termo independente, 9B, vai ter que ser igual a menos 3. Então, 9B igual a menos 3, de onde B igual a menos 1/3. Depois nós temos B mais D, multiplica S2, mas desse lado nós não temos S2, então esse B mais D tem que ser igual a 0. Ou seja, o D igual a menos B. Ora, mas o B é menos 1/3, então o D vai ser 1/3.
E por último, o A mais C, que multiplica S3, tem que ser zero, porque não temos não temos expressão com S3 no primeiro membro. Então A mais C tem que ser zero, de onde o C deve ser igual a menos A. Ora, mais A é igual a 2 nonos, então o C vai ser menos 2 nonos. Logo, aplicando esses valores obtidos, teremos aquela expressão 2S menos 3 sobre S2, que multiplica S2 mais 9, era igual. Tem que ser igual a sobre S. Então, o A é 2 nonos, aqui 2 nonos sobre S. Mais B sobre S2. Ora, B é menos 1/3, então menos 1/3 sobre S2. Mais, nós temos que é CS, menos 2 nonos vezes S, mais D, que é 1/3, sobre S2 mais 9. Então, essa expressão pode ser substituída por essa, que é possível de usar na tabela. Ou seja, a transformada inversa de 2S menos 3 sobre S2, que multiplica S2 mais 9, que é o que nós estamos procurando, ela é igual a transformada inversa de toda essa expressão. Que já usando a linearidade, nós teremos 2 nonos da transformada inversa de 1 sobre S, menos 1/3 da transformada inversa de 1 sobre S2, mais a transformada inversa de menos 2 nonos vezes S, mais 1/3 sobre S2 mais 9. Então, vamos começar resolvendo essa expressão. Transformada inversa de menos 2 nonos vezes S, mais 1/3 sobre S2 mais 9. Ora, para isso, nós vamos utilizar essas duas expressões da tabela, que é a transformada inversa de S sobre S2 mais K2 é igual a cosseno de KT, e a transformada inversa de K sobre S2 mais K2 é igual ao seno de KT. E então, transformada inversa da nossa expressão aqui, menos 2 nonos vezes S, mais 1/3 sobre S2 mais, esse 9 aqui vamos escrever como 3 ao quadrado, já identificando que o K é igual a 3. Então, isso aqui vai ser igual a, podemos dividir em 2 aqui, pela linearidade. Então, transformada inversa de menos 2 nonos de S sobre S2 mais 3 ao quadrado, mais transformada inversa de 1/3 sobre S2 mais 3 ao quadrado. Bom, esse menos 2 nonos vai sair aqui pela linearidade e ficamos com transformada inversa apenas de S sobre S2 mais 9. Mas aqui nós faremos o seguinte, esse 1/3 sai, que é esse 1/3 que está em preto aqui. Para nós compararmos com esta expressão, nós devemos ter o K aqui no numerador. O K nós já identificamos que é 3, então nós temos que ter um 3 aqui. Mas eu não posso simplesmente colocar o 3 e não fazer nada, porque senão vai alterar o resultado. Então, para eu ter esse 3 aqui, eu tenho que multiplicar lá fora por 1/3. Então, repetindo, esse 1/3 aqui saiu, era o que estava. Coloco um 3 aqui, por causa do K, e 1/3 aqui do lado de fora. Então, esse resultado vai ser menos 2 nonos. Essa transformada inversa é só comparar com essa daqui, ó, S2 mais 3 ao quadrado e S. Então, é cosseno de 3t. Mais 1 nono, porque 1/3 vezes 1/3, 1 nono. E isso aqui é a transformada inversa de 3 sobre S2 mais 9. Comparando com esse, nós temos o seno de 3t. Certo? Temos ainda aquele 2 nonos da transformada inversa de 1 sobre S é igual a 2 nonos. E menos 1/3 da transformada inversa de 1 sobre S2 é igual a menos 1/3 de t, vezes t. Então, daquela nossa expressão, a transformada inversa que nós queremos, 2S menos 3 sobre S2, que multiplica S2 mais 9, que nós vimos que é igual a 2 nonos da transformada inversa de 1 sobre S, menos 1/3 da transformada inversa de 1 sobre S2, mais a transformada inversa dessa expressão toda, que é menos 2 nonos vezes S mais 1/3 sobre S2
mais 9. Então, juntando todos aqueles resultados anteriores, teremos a transformada inversa que estamos procurando de 2S menos 3 sobre S2 que multiplica S2 mais 9, vai ser igual a 2 nonos, que aqui está, depois menos T sobre 3, e menos, e aquele resultado que é anterior, que nós fizemos no slide anterior, que é menos 2 nonos do cosseno de 3t mais 1 nono de seno de 3t. Teoremas da translação. Em algumas situações, calcular a transformada de Laplace utilizando a definição, ou seja, por meio de uma integral, pode ser uma tarefa trabalhosa. Por exemplo, quando temos que usar o método da integração por parte, repetidas vezes, como em transformada de Laplace de e na 4t vezes t2. Os teoremas da translação ajudam a resolver problemas semelhantes a esse. Então, uma transformada como essa dá muito trabalho, porque faremos repetidas vezes o método da integração por partes. Então, os teoremas da translação ajudam a resolver problemas semelhantes. Então, vejamos quais são esses teoremas. Primeiro teorema da translação. Sendo A um número real, então, a transformada de Laplace de E na AT vezes FT é igual ao F de S menos A, em que a transformada de FT é igual a Fs. Demonstração. Transformada de E na AT de FT é a integral de 0 a infinito de E na menos ST vezes E na AT FT dt. Certo? Pela definição. Juntando agora aqui, teremos E na menos S menos AT FT dt. Isso aqui, essa expressão é igual ao produto dessas duas aqui. Conserva a base, somos expoentes. Ora, isso é igual a F de S menos A, que é justamente isso aqui. Certo? Observação. Podemos utilizar o simbolismo transformada de E na AT de FT, é a mesma transformada de FT, só que deslocamos S para S menos A. Vejamos na prática, uns exemplos. Exemplo 1. Calcular a transformada de Laplace de E na 4t vezes T2. Então, é o mesmo que eu fazer a transformada apenas de T2, e aí eu vou fazer o deslocamento de S para S menos 4, por causa desse 4 aqui. Ora, quanto que é a transformada de T2? É 2 fatorial sobre S3, mas eu tenho que deslocar S para S menos 4. Então, ficaremos, na verdade, com 2, que é 2 fatorial, S menos 3 eu troco por S menos 4 ao cubo. Certo? Ou seja, essa transformada de E na 4t vezes T2 é 2 sobre S menos 4A ao cubo. Simplificou bastante. Exemplo 2. Calcular a transformada de Laplace de E na menos 5t vezes seno de 3t. Isso é mesmo de eu fazer a transformada de Laplace de seno de 3t e deslocar o S para o S mais 5, tá? Que é S menos A, como A é menos 5, vai ficar S menos 5, S mais 5. Então, eu resolvo inicialmente essa transformada aqui. Pela tabela, eu tenho que a transformada do seno é 3 sobre S2 mais 3 ao quadrado. Só que eu vou ter que deslocar depois o S para S mais 5. Então, o resultado vai ser 3. Eu troco o S por S mais 5, vai ficar S mais 5 ao quadrado mais 9. Então, a transformada de Laplace de E na menos 5t vezes seno de 3t é 3 sobre, desenvolvendo aqui, S2 mais 10S mais 34. Forma inversa do primeiro teorema da translação. É justamente o inverso daquele primeiro que nós vimos, né? Nós tínhamos inicialmente que a transformada de E na AT FT era igual a F de
de S menos A. Ora, então a transformada inversa de F de S menos A é igual a E na AT vezes FT, onde a transformada inversa de Fs é Ft. Exemplo, calcule a transformada inversa de 1 sobre S2 menos 2S mais 5. Solução. A transformada inversa de S2 menos 2S mais 5, nós vamos iniciar fazendo o completamento do quadrado, certo? S2 menos 2S mais 5, uma soma de 2 quadrados fica como S menos 1 ao quadrado mais 4. Nós desenvolvemos, vai dar realmente S2 menos 2S mais 1 mais 4, que dá mais 5. Bom, eu tenho que ter, isso aqui é um 4, que é 2 ao quadrado. Então, para ficar parecido com a tabela, eu tenho que ter um 2 aqui. Então, mas para eu colocar um 2 aqui, eu coloco um meio aqui do lado de fora. Por isso que esses dois aqui são iguais, certo? Escrevi aqui o 4 como 4 ao quadrado, para verificar que realmente aqui o K vem para cá, esse K aqui é 2, e para ter esse K aqui eu tenho que botar meio aqui do lado de fora. Então, vai ser meio, quem seria? Seria um seno de 2t, mas como está deslocado, então nós temos E na t. Então, meio de E na t vezes seno de 2t. Outro exemplo, calcule a transformada inversa de 2S mais 5 sobre S2 mais 6S mais 34. Solução. Então, a transformada inversa dessa nossa expressão, certo? Nós vamos começar completando o quadrado aqui. Vai ser 2S mais 5, a transformada inversa de 2S mais 5 sobre S mais 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui é completando o quadrado. Essa expressão é exatamente igual a essa. Certo? Agora eu vou colocar o 2 em evidência. Então ficamos aqui com S mais 5,5. Se eu multiplicar, vou ter 2S mais 5. Ou seja, não houve mudança aqui. Eu simplesmente tirei esse 2. Certo? Bom, mas observem que eu tenho um S mais 3 aqui. Então interessa para mim ter um S mais 3 aqui em cima, para poder entrar na tabela. Mas para eu ter esse S mais 3 aqui, eu tenho que colocar S mais 3 e tenho que subtrair o 3, que aí não altera, que é S mais 3. Menos 3 é S, mais 5 sobre 2. Isso aqui que eu estou fazendo era para poder entrar na tabela. Agora eu vou abrir em 2 isso aqui. Então vou ter 2 transformada inversa de S mais 3 sobre S mais 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, mais 2. Agora vejam só, 5 meios menos 3 é menos meio, certo? Então ficou S mais 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a esse menos meio. E o 2 serve tanto para esse quanto para esse. Ou seja, isso aqui se eu juntar vai dar essa expressão, tá correto? Então, observem aqui não mudou nada, S mais 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, que já está aparecendo com o inverso do cosseno, certo? E aqui, bom, aqui o que aconteceu? Eu vou multiplicar 2 por menos meio, dá menos 1, então esse sinal negativo aqui. E agora, para ficar parecido com o seno, eu tenho que ter o 5 aqui em cima. Ora, mas para eu ter o 5 aqui em cima, eu tenho que ter o 5 aqui embaixo também. Por isso que aparecesse menos 1/5. Repetindo, 2 vezes menos meio dá menos 1. Por isso esse sinal negativo. E por que esse 5? Para ficar parecendo com o seno. Então, esse 5, para eu colocar aqui, eu tenho que ter menos 1/5 aqui. Então, a transformada inversa daquela expressão, 2S mais 5, S2 mais 6S mais 34, vai ser igual a 2, está aqui o 2. Aqui é o cosseno de 5t, mas está deslocado por causa do S mais 3. Então, eu tenho que ter E na menos 3t. E aqui, menos 1/5 está aqui. Isso aqui é justamente a expressão do seno de 5t, só que está deslocado por causa disso. Então, temos aqui o E na menos 3t. Certo? Função de grau unitário ou função de Heaviside.
é a função u de t menos a. Definida por u de t menos a, essa função é 0 quando t está entre 0 e a, então t maior ou igual a 0 menor que a, e 1 quando t é maior que a. Então, repetindo, u de t menos a é igual a 0 no espaço, no intervalo entre 0, fechado, e aberto em a. E vale 1 a partir de a. Então, essa que é a função de grau unitário. Unitário, uma só. Ou função de Heaviside. Essa é uma função útil para designar estados imediatamente diferentes, como ligado ou desligados, em um circuito elétrico, por exemplo. Então, por exemplo, o circuito elétrico estaria desligado do tempo 0 até aberto em A, e no tempo exatamente A, ela ficou ligada. Então, passa a ser 1. Então, vamos entender como isso. A função de Heaviside está definida apenas para t maior ou igual a 0. Exemplo. Quem seria u de t menos 3? É 0 para o intervalo de 0 a 3, aberto em 3, fechado em 0. Certo? E passa a ser 1 a partir do 3, por causa de t menos 3 aqui. Certo? Então, o gráfico é esse que está aqui. Ó. Valia 0 até no instante 3, aberto. No instante 3, sobe o degrau aqui e passa a ser 1. Então, essa é a função degrau unitário. Se quisermos anular parte do gráfico de uma função no intervalo de x entre 0 e a, e somente considerar o gráfico a partir de x maior ou igual a a, basta multiplicar a função por u de x menos a. Exemplo, se multiplicarmos a função g de x, aqui é x, g de x igual a seno x por u de x menos π, teremos f de x é igual a seno de x vezes u de x menos π. Tá? Que considerem x aqui, por favor. X aqui e aqui. Então, esse u vai ser 0 de 0 a π. Então, ele multiplica o seno por 0. Tá aqui, ó. Por 0. E a partir de π, essa função vale 1. Então, fica seno de x. O gráfico é esse aqui, ó. Era 0 até π. A partir de π passa a ser seno x. Aí começou aqui. Exemplo 2. Analise a função f de x é igual a x2 menos x2 vezes u de x menos 1. Então, para x maior ou igual a 0. Vamos lá. Quem é apenas essa expressão? x2u de x menos 1. Ora, isso aqui vale 0 entre 0 e 1. Então, 0 vezes x2 é 0. E depois, a partir de 1, vale x2. Certo? Agora, se eu fizer x2, então observe, isso aqui é só a expressão x2u de x menos 1. Certo? É 0 vale 0 entre 0 e 1 e vale x2 a partir de 1. Agora, eu vou fazer o x2 menos isso, ou seja, x2 menos 0 vai ser x2, nesse intervalo de 0 até x igual a 1, x menor que 1. E x2 menos x2, ou seja, 0, a partir de x maior ou igual a 1. Então, é essa função aqui, ó. A partir do 0 até aberto em 1, ela vale x2. Daí em diante, ela vale 0. Então, é essa expressão. Então, observem que essa função está definida por partes, você pode escrever numa linha só. Escreva analiticamente a função f de x é igual a x2, x menor que 1, e x menos 3, x maior que 1. Só valendo para x maior ou igual a 0. Então, já vimos no exemplo anterior que x2 menos x2u de x menos 1 vale x2 para o intervalo de 0 entre 0 e 1.
e vale 0 a partir do 1, para x maior ou igual a 1. Nós temos que x3 vezes u de x menos 1 vai valer 0 entre 0 e 1 e vai valer x menos 3 para x maior ou igual a 1. Porque eu estou pegando x menos 3 e multiplicando por u de x menos 1. U de x menos 1 vale 0 nesse intervalo, então multiplica x menos 3 vezes 0 dá 0. E vale 1, a partir de 1, então fica x menos 3. Então é fácil ver, se eu somar essas duas expressões, o que eu vou ter entre 0 e 1? Ora, x2 mais 0, que é x2. E o que eu vou ter para x maior ou igual a 1? Eu somo 0 com x menos 3 é x menos 3. Então, observem que essa expressão aqui, em uma linha só, representa exatamente essa função que era definida por partes aqui. Certo? Então, qual é o gráfico desta função? Ora, esta função é o mesmo que isso. Aqui está. De 0 a 1 vale x2, aberto aqui em 1. E para x maior ou igual a 1 vale x menos 3, que é justamente essa função aqui. Aqui está a função x2 menos x2 u de x menos 1, mais x3, x menos 3, que multiplica u de x menos 1. Certo? Vejamos agora o segundo teorema da translação. Se A for uma constante positiva, então a transformada de Laplace de f de t menos a, u de t menos a, é igual a e na menos as transformada de Laplace de ft. Por exemplo, calcule a transformada de Laplace de t menos 3 a quarta vezes u de t menos 3. Aqui temos que quem é o f de t menos a da nossa fórmula aqui? F de t menos a é justamente o t menos 3 à quarta. E o a identificamos como sendo 3. Ou seja, se f de t menos 3 é t menos 3 ao quadrado, se f de t menos 3 é t menos 3 à quarta, f de t apenas vai ser t à quarta. Certo? Logo, pelo teorema, teremos a transformada de Laplace de t menos 3 à quarta, u de t menos 3, vai ser e na menos 3s, porque o a é 3, a menos 3s, transformada de Laplace de f de t, que é transformada de Laplace de t4. Então, teremos e na menos 3s. Quem é essa transformada aqui? É 4 fatorial sobre s elevado a 5. Ou seja, será 24 vezes e na menos 3s sobre s5. Certo? Calcule a transformada de Laplace apenas da função degrau unitário, u de t menos a. Aqui podemos usar o teorema que nós vimos, considerando que f de t menos a é 1. Ou seja, a transformada de Laplace de u de t menos a é o mesmo que a transformada de Laplace de 1 vezes u t menos a, que é igual a e na menos as transformada de 1. Certo? Ou seja, e na menos as sobre s. A transformada de 1 é 1 sobre s. Então, a transformada de Laplace de u t menos a é justamente igual a e na menos as sobre s. Calcule a transformada de Laplace de cosseno de t, u de t menos 2π. Ora, mas aqui não está igual ao teorema, porque nós não temos, deveríamos ter então o cosseno de t menos 2π. Vamos ver. Sabemos que o cosseno de t é igual ao cosseno de t menos 2π, tendo em vista a periodicidade da função. Então, o cosseno de t, u t menos 2π, eu posso escrever como sendo cosseno de t menos 2π, u t menos 2π. De onde cosseno de t menos 2π, a transformada de Laplace de cosseno de t menos 2π vezes u de t menos 2π, pelo teorema,
será E na menos AS. O A é 2π, então menos 2πs. Transformada do cosseno de T. Então vai ficar E na menos 2πs vezes a transformada do cosseno, S sobre S2 mais 1. Ou seja, a transformada do cosseno de T, U T menos 2π, vai ser S vezes E na menos 2πs sobre S2 mais 1. Forma inversa do segundo teorema da translação. Se nós considerarmos o A positivo e o Ft como sendo a transformada inversa de f de S, temos que a transformada inversa de E na menos AS vezes Fs é igual a f de t menos a vezes u t menos a. É justamente o inverso, né? Que nós tínhamos lá, que a transformada de ft menos a vezes u t menos a era E na menos AS vezes Fs. Logo, a inversa é justamente o que está escrito aqui. Por exemplo, calcule a transformada inversa de S vezes E na menos πs sobre 2 sobre S2 mais 4. Aqui temos que o menos AS, certo? É justamente o expoente do E. Então, menos AS é igual a menos πs sobre 2. Então, nós concluímos que o A é π sobre 2, certo? Fazendo aqui a comparação. Então, temos também aqui que nessa expressão o Fs é o S sobre S2 mais 4, que é o que está aqui. Então, quem vai ser o Ft? É a transformada inversa dessa expressão, S sobre S2 mais 4. E quem é a transformada inversa dessa expressão? S sobre S2 mais 4 ou S2 mais 2 ao quadrado. É justamente o cosseno de 2t. Então, a transformada inversa da nossa expressão S vezes E na menos πs sobre 2, tudo isso sobre S2 mais 4, é justamente o cosseno de 2t menos π sobre 2, porque aqui está, isso é ft menos a. Então, ft menos a, 2t menos π sobre 2, vezes u sobre t menos a. T menos a é t menos π sobre 2. Então, a nossa bibliografia é o livro Equações de Diferenciais, do Dennis Hill e Michael Cullen. Muito obrigado.